Voltamos agora para a nossa atividade de história. A gente vai responder sobre a independência do Brasil, que a gente viu ontem, que foi o momento em que o Brasil ele se desligou de Portugal, ele deixou de ser colônia de Portugal e passou a ter um rei ou um imperador, nesse caso foi um imperador aqui no Brasil, que ele passou a viver na regência da monarquia, certo? Que é o momento em que um rei ou um imperador governa um certo local. Mas vamos para a nossa atividade aqui na página 65 e a página 66. Aqui a gente começa, tá? Primeira questão. Com relação aos acontecimentos que antecederam, que vieram antes da independência do Brasil, marque V para verdadeiro e F para falso. A gente vai da letra A até a letra E e vocês vão dizer o que é que, se as coisas que vieram antes estão corretas ou não. Segunda questão. Como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro decidiu não voltar para Portugal? Ele passou por um momento em que o pai dele disse que era para ele voltar para Portugal e ele disse que não iria. Então esse dia ele ficou muito conhecido, que foi no dia 9 de janeiro de 1822. E nesse dia ele ficou muito conhecido, tem um nomezinho para ele. Pode voltar lá no livro, na página 62. Na página 62 ele está explicando isso. Terceira questão. Substitua os símbolos pelas letras correspondentes e encontre o nome do riacho onde Dom Pedro proclamou a independência. Vocês vão aqui procurar. Aqui tem as letras e os símbolos. Aí vocês vão organizar aqui para descobrir o nome do riacho, certo? Bora lá. Quarta questão. Transcreva nas linhas a seguir a mensagem que Dom Pedro autorizou que fosse divulgada para o povo. Nessa questão ele está falando sobre o dia do fico. Aí ele deixou uma mensagem para o povo. Que mensagem foi essa? Aí vocês voltam um pouquinho que vocês vão encontrar lá na página 62. Termina na página 65, a gente passa para a página 66. Quinta questão. Assinale a resposta correta. Logo depois do grito do Ipiranga, Dom Pedro chegou a São Paulo e foi recebido pelo povo com muita euforia. Certo ou errado? E vocês vão marcar isso, se for dar certo ou errado. Letra B. Ao proclamar a independência, Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil. Certo ou errado? Letra C. Mesmo após a proclamação da independência no Brasil, todas as províncias apoiaram o nosso governo. Certo ou errado? Letra D. Após proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro enfrentou resistência de várias províncias que eram fiéis ao governo de Portugal. Certo ou errado, tá? Então vocês vão marcando aí. Sexta questão. Leia o trecho do poema. Aí vocês vão ler um textinho de Olavo Bilac, que o nome dele é A Pátria. E vou responder aí. Com base na leitura do poema, responda. Como o autor descreve o nosso país, a nossa pátria? Como é a forma que o autor desse poeminha fala sobre o Brasil? Letra B. Quais sentimentos o autor expressa pela pátria no seu poema? Ele diz assim que ele sente alguma coisa pela pátria assim, muito forte e ele explica o que ele está sentindo. Aí vocês vão e escrevem aí qual é o sentimento que ele tem pela pátria. Letra C. Criança, não verás nenhum país como esse. Agora faça uma frase sobre o nosso país e ilustre como você quiser. Então vocês vão escrever aí uma frase sobre o nosso Brasil e vão fazer um desenho da forma que vocês acharem melhor. Se quiser fazer um mapa, se quiser fazer um ponto turístico, a forma que vocês acharem melhor, tá certo? Aqui a gente finaliza a nossa atividade de história. Respondam, daqui a pouco a gente volta para fazer a correção.